O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, demos início ao Tríduo Pascal, trazendo presente na liturgia de hoje a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do mandamento de Cristo e também do lava-pés que nos ensina a servir e amar. Na primeira leitura, nós ouvíamos o relato em que traz presente as orientações para a Páscoa judaica. Eles apressadamente sairiam da situação de escravidão para a liberdade e passariam a celebrar todos os anos
a Páscoa, a passagem do sofrimento para a liberdade, da escravidão para uma vida nova, e, portanto, algumas orientações foram dadas. Eles deviam tomar os pães ázimos, comer o cordeiro e passar o sangue nas portas, para que os primogênitos deles não fossem feridos. Também comeriam as ervas amargas, para fazer memória do sofrimento e da amargura da escravidão, só que libertos seria uma data celebrativa de todos os anos, ou seja, os judeus celebravam a Páscoa para trazer presente a passagem da escravidão para a liberdade. Vemos então que em Jesus Cristo, exatamente na véspera da sua paixão, ele pede que os discípulos se adiantem para que eles possam celebrar a ceia. É muito oportuno a gente perceber que Jesus adianta a Páscoa judaica e vai dar a ela um novo sentido. A gente vai ver que no rito, Jesus então institui essas 4 dimensões que eu já narrei desde o início da missa. O primeiro delas, a Eucaristia. Nós não ouvimos no relato do Evangelho, mas ouvimos no relato da segunda leitura, na carta aos Coríntios. É o primeiro relato bíblico que vai nos dizer que desde o início da igreja, desde a nossa Gênese, os discípulos receberam o mandato de Cristo, rezar a Eucaristia. E isso é oportuno da gente perceber, porque nós, na verdade, não somos ousados ou atrevidos de fazer isso por nós mesmos. A igreja recebe de Jesus Cristo uma ordem: vocês devem fazer isso em minha memória. Ou seja, aquilo que ouvíamos na segunda leitura, transmitido há mais de 2000 anos atrás, é a mesma celebração que a gente reza hoje. É a mesma missa que a gente reza hoje, a partir da orientação e da ordem de Jesus. E aí vejam, ele celebra, antecipa a ceia, celebra a Eucaristia e nos deixa esse presente com um grande objetivo, para que todos os povos, em todos os tempos, de todas as raças, pudessem experimentar a própria presença de Deus na fração do pão, escondido num pedaço de pão e num pouquinho de vinho. Então, a Eucaristia para nós é sublime, é central, é mistério instituído por Cristo antes da sua morte. E ele vai dizer: tomem o pão, repartam, vai continuar sendo pão, mas sou eu, é o meu corpo, a minha vida, aquilo que na verdade eu fiz pela causa do mundo. Tomem o cálice com vinho e bebam, vai ter gosto de vinho, mas é o meu sangue, a minha entrega, a minha vida doada em favor de vocês. E façam isso todos os dias, façam isso sempre, celebrem, porque essa será a maneira de vocês se entenderem, meus seguidores. E aí vejam que para isso, Jesus então, dando a ordem aos discípulos, façam isso, ele institui um novo sacerdócio. O judeu entendia o sacerdote como aquele que oferecia o sangue do sacrifício. Jesus institui o sacerdócio ministerial para oferecer o sacrifício, mas da nova e eterna aliança do seu corpo e sangue para a salvação do mundo. Daí surge então o bispo, o presbítero, para presidir essa Eucaristia e alimentar o povo de Deus. Hoje nós celebramos a instituição do sacerdócio,
que tem a missão de ligar a humanidade a Deus nas celebrações litúrgicas. Além disso, no contexto da ceia, como ouvimos no Evangelho, Jesus também deixa muito claro a dimensão do serviço na sua igreja. A gente precisa entender que na mesma ceia, Jesus institui a Eucaristia, nos convida a celebrar, mas também faz um gesto que não é simplesmente uma teoria, mas é, na verdade, o gesto do serviço. Eu dizia domingo de Ramos que ele chega a Jerusalém montado num jumentinho, que é para ficar claro que ele veio para servir e não para ser um poderoso. E a mesma coisa acontece quando ele lava os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos, na verdade, tem um marco muito significativo. Jesus vai dizer: eu estou dando exemplo para que vocês façam a mesma coisa. A nossa igreja, ela nasce do estímulo do avental que se despe das vestes solenes, que é o que vai acontecer daqui a pouco, e passa então a servir e amar. Gesto dos escravos, que Jesus repete e vai dizer a nós hoje: eu fiz isso para que vocês façam também. O fundamento da nossa igreja é o avental, é o serviço, é o amor ao próximo, que Jesus então conclui no seu discurso da ceia. Ele vai dizer assim: olha, vocês precisam entender que o maior mandamento, ou a síntese dos mandamentos é: vou deixar-lhes como testamento, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Jesus não é poesia, nem teoria, nem música, nem melodia. O amor de Jesus é o amor da cruz, o amor da entrega, o amor da doação, o amor de dar a vida pelo outro. Então vejam, no seu discurso final e no seu testamento, ele vai dizer aos discípulos: vocês serão reconhecidos quando amarem o próximo. Vocês serão reconhecidos quando amarem o outro. Vocês serão reconhecidos quando colocarem o avental e fazerem aquilo que eu fiz, que é servir e amar. Então vejam, a liturgia de hoje nos chama, primeiro, a percebermos as nossas origens. E a marca da Eucaristia como o primeiro sacramento que o próprio Cristo nos deixa como ordem. O ministério sacerdotal, o serviço e o mandamento do amor. 4 dimensões de um Deus que, antes de voltar ao Pai, deseja que a gente compreenda. Então, que cada um de nós, no seu coração, vá cultivando o amor pela Eucaristia, a vida de serviço e o mandamento do amor, porque aí estaremos vivendo tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.